Muito bom dia a todas e a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Esta reunião, como sabem, decorre na modalidade mista. Passamos agora à grande loja simbólica da Lusitânia, aqui representada pela doutora Conceição Inácio, grande chanceler, doutora Sofia Marques, presidente do Tribunal Maçónico, e doutor Mário Ferreira, responsável das Relações Externas. Doutora Conceição Inácio, tem a palavra. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Senhor Presidente da Comissão de Transparência e Estatuto de Deputados, Sr. Dr. Jorge Lacão, senhores deputados da Comissão, representantes do Grande Oriente Lusitano, da Grande Loja Legal de Portugal, do Grande Oriente Ibérico, representantes da Associação dos Juristas Católicos, representantes da Simbólica de Portugal e da Grande Loja Simbólica da Lusitânia. Eu estou aqui em representação da nossa muito respeitável Grã-Mestre, Isabel Viana, que por razões profissionais não pôde estar aqui hoje presente. A Grande Loja Simbólica da Lusitânia, maçonaria mista portuguesa, pertence às principais associações internacionais da maçonaria, nomeadamente à Associação Maçónica Europeia e à União Maçónica do Mediterrâneo, e é composta por homens e mulheres, independentemente da raça, da cor ou da religião. Mas, excelências, mais do que falarmos de nós, é falarmos no assunto que nos traz aqui hoje. O passado de mais de 300 anos de maçonaria no mundo bastaria para falar do que defendemos e que, resumidamente, se poderia traduzir numa frase. Em todos os países governados por regimes totalitários, as maçonarias são proibidas, como aliás o foram em Portugal de 1975 até 1974. A defesa da liberdade incomoda os totalitarismos. A assunção da igualdade amedronta. A prática da fraternidade enfraquece-os. E são justamente estes os princípios inalienáveis da maçonaria. Naturalmente que tivemos alguma dificuldade em enquadrar a definição de discretas, expressão esta usada na proposta de lei em preço. Ainda que recorrendo a um dicionário da língua portuguesa, percebemos naturalmente o significado, mas dificilmente onde o conceito se aplica. Seremos discretos porque alegadamente escondemos, entre aspas, os nossos membros? Devemos, excelências, pressupor que se eu telefonar ou escrever aos partidos de vossas excelências pedindo a lista dos seus militantes, ela ser-me-á enviada? E se fizermos o mesmo com alguns dos clubes desportivos ou com qualquer outra associação deste país, receberemos como resposta alguma listagem dos seus membros associados ou prosélitos? Em caso negativo, será toda esta nação um conjunto de discretos ou estas iniciativas legislativas têm motivações diversas das apresentadas? Em nome de supostas transparências que alguns apontam, estaremos perante a réplica, ainda modesta, da célebre Lei Cabral de 1935? Podemos, excelências, repetir-vos que nada mais somos do que associações sem fins lucrativos, de forte pendor filosófico, ritualistas, iniciáticas e onde não se discute política, religião ou qualquer outro assunto fraturante da sociedade. O que pedimos aos nossos membros não são promessas de fidelidade cega, mas sim compromissos morais e valores humanistas, respeitando as leis e as instituições nacionais. É isso que incomoda o legislador, a ponto de querer obrigar a marcar, com o estigma da exposição pública, homens e mulheres titulares de cargos políticos ou públicos que fizeram as suas escolhas em consciência com o objetivo de tornar uma sociedade desumanizada numa mais solidária e fraterna? Ou, finalmente, excelências, receiam as incompatibilidades num país onde a maioria dos legisladores são concomitantemente legisladores e atores do espectro jurídico? Não é por acaso que, naturalmente, a Comissão para a Proteção de Dados se pronunciou da forma que o fez a este propósito. Excelências, estamos naturalmente em total sintonia com a carta que o Sr. Henri Champatier, muito ilustre Presidente da Aliança Maçónica Europeia, dirigiu ao Sr. Presidente do Parlamento Europeu, em que afirma, e cito: para que fique registado, também temos dúvidas que as medidas obrigatórias de declaração de pertença a qualquer corrente filosófica, mesmo impostas por lei,
sejam compatíveis com os requisitos do Regulamento 2016/679, conhecido como RGPD, que entrou em vigor em 25 de maio de 2018, relativo à proteção dos dados pessoais dos cidadãos, nomeadamente no que diz respeito ao consentimento obrigatório da pessoa em causa. Fim de citação. Excelências, em nome da necessidade de uma transparência duvidosa, marcam-se pessoas mesmo sem a sua vontade, obrigam-se a declarar a pertença a uma associação com as características já bem descritas, como, até 1974, se obrigavam os funcionários públicos a jurar que não pertenciam. Aparentemente inconstitucional, seguramente violador do legítimo direito ao recato intelectual individual e, obviamente, anacrónico. E se o argumento for que este projeto de lei não é equiparável ao dos do tempo de antanho, a nossa resposta, Excelências, é que quando for exatamente equiparável, será tarde, demasiado tarde. Senhor Presidente, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, dissemos. Os problemas identificados pelo PCP nestas propostas que estão em discussão e que tem que ver com a eventual colisão com normas constitucionais que protegem a intimidade e a vida privada dos cidadãos, particularmente naquilo que tem que ver com a possibilidade de se criar uma obrigação legal que na prática configura uma inconstitucionalidade por se referir a matérias cuja proteção do ponto de vista dos dados pessoais, possa ser prevista constitucionalmente, nomeadamente tratando-se de filiação partidária, de filiação de convicções ou prática religiosa, de questões relacionadas com a liberdade sindical, dados pessoais de saúde, portanto, um conjunto de problemas que já identificámos em audições anteriores, que eu sumariamente resumiria assim. De facto, eu penso que, como o Sr. Deputado do PCP disse, o que estamos aqui a ver é, de facto, um violar das normas constitucionais e do regulamento do Regime Geral de Proteção de Dados. E, portanto, nesse sentido, como nós temos, de facto, uma história longa de proibições da maçonaria, podemos ver este projeto de lei um pouco como um ataque à nossa organização. O que efetivamente é um bocado anacrónico, porque, como já também foi dito, nós de facto o que queremos é trabalhar para um desenvolvimento individual, espiritual e para trazer para a sociedade melhorias no geral. Portanto, não podemos ser confrontados com uma situação em que somos obrigados, e o deputado André Lima disse que realmente não concordou com a frase que eu li, marcam-se pessoas mesmo sem a sua vontade. Quando disse que em nome de uma transparência duvidosa marcam-se todos mesmo contra a sua vontade, eu quero esclarecer isto, não é contra a sua vontade, é pela sua vontade. Isto só se dirige às pessoas que voluntariamente e num ato de consciência digam eu quero ser titular de um alto cargo público ou de um cargo político. Ninguém é obrigado a fazê-lo. Que efetivamente até a Convenção dos Direitos Fundamentais da União Europeia tem artigos onde diz que todas as pessoas têm direito à liberdade de pensamento, eu vou resumir, não é? De consciência, de religião, manifestar a sua convicção individual, coletivamente, em público ou em privado, através de culto, ensino, práticas e celebração de ritos, que é precisamente o que nós fazemos na maçonaria. Portanto, também foram pedidos estudos por parte desta comissão, análises de dossiês da OCDE, em que as conclusões foram que a maioria dos ordenamentos jurídicos analisados não prevê a obrigatoriedade ou a possibilidade da indicação de pertença a organizações ditas discretas, que neste caso seriam a maçonaria e a Opus Dei. Portanto, como já foi subejamente dito, nós de facto achamos que isto vai contra a liberdade individual do cidadão e que não traz a um regime democrático nenhum valor acrescentado.
disse. Muito obrigada. Muito obrigado a todas e a todos pela vossa participação. Declaro assim encerrado este momento, o momento da audição, e despeço-me de todos, reconhecendo e mais uma vez sublinhando os agradecimentos pelos contributos que nos deixaram. Nós vamos continuar a nossa reunião e, por isso, de todos vós, neste momento, nos despedimos.